Paz que excede, guardando o coração e mente em tempos de ansiedade. Hoje, como tem sido comum ouvir essa palavra, ansiedade. Convido a vocês para acessar ou abrir, se você quiser, se você desejar, a sua Bíblia, no texto que está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Assim nos falam as Sagradas Escrituras. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É um texto curto, eu vou ler novamente e você preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Filipenses, e o Espírito Santo está usando isso como palavra eterna para os nossos dias de hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, preliminarmente eu desejo compartilhar com vocês algumas informações. E eu saliento que essas informações não são achômetro. Não foi o pastor que inventou. Também não são produtos de colheita em mídias sociais, onde o que nós mais encontramos são desinformações. Mas são informações que foram produzidas por pesquisas que foram compartilhadas em repositórios acadêmicos, pesquisas compartilhadas por meio de organizações sociais, representantes de classes trabalhadoras e científicas. Não são coisas que alguém achou e quis dizer. São coisas que cientificamente se construíram, com as quais cientificamente se construíram artigos que refletem a realidade da nossa sociedade. Acabamos de ler o texto que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Quando o assunto é ansiedade, preste atenção nesses dados. O Brasil é apontado nas pesquisas como um líder global em prevalência de casos de ansiedade. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa da Ipsos de 2024 revelou que 45% dos brasileiros entrevistados mencionaram sofrer de ansiedade. 45%. Mais 5% seria metade dos brasileiros. Então vamos considerar aqui cerca de 100 milhões de pessoas que se declaram ansiosas. Essa prevalência é maior entre as mulheres. Desses 45%, 55% são mulheres. E também essa prevalência foi observada em jovens de 18 a 24 anos, 65%. Uma juventude ansiosa. Outro levantamento feito no Brasil, o Covitel 2023, é o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempo de pandemia. Esse levantamento apontou que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade. O item anterior são
pessoas que se declararam ansiosas. Aqui são dados catalogados, 26,8% dos brasileiros, mais de um quarto dos brasileiros, receberam um diagnóstico com carimbo de CRM e tudo mais, de que as pessoas sofrem de ansiedade. Em uma pesquisa realizada em 2024 pela empresa de marketing Cause, em parceria com o Instituto de Pesquisa Ideia e também o aplicativo Opinion, a palavra ansiedade foi eleita a palavra do ano em 2024, sendo a mais mencionada pelos entrevistados. Foi mais mencionada do que inteligência artificial. Se falou mais de ansiedade do que de inteligência artificial. Essa é a realidade do nosso país. No nosso país, os afastamentos por trabalho por causa de transtornos de ansiedade cresceram mais de 400% na última década em relação à década anterior. E ainda, de acordo com a Aqidity, uma empresa de pesquisas e dados da ONU, em 2024, as principais causas de ansiedade nas pessoas, na sociedade brasileira, são, primeiro, questões profissionais e financeiras. Incerteza quanto à empregabilidade, quanto ao sustento, se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se vai ter trabalho, se não vai ter trabalho, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho e assim sucessivamente. Esse foi o primeiro lugar nos itens provocadores de ansiedade. Também pobreza e desigualdade social. Pessoas se sentindo pobres e diferentes numa sociedade que nós vivemos que é altamente desigual, onde muitos têm tanto e outros não têm absolutamente nada. Hoje teve um caso gritante, estava comentando com minha esposa, nós estávamos vendo a Sport TV, vendo um time dar de 10-0, falei, coitado do Botafogo, que daqui a pouco vai jogar com o PSG, né? Mas uma instituição ali falando que isso como algo, que um grande feito, que conseguiu arrecadar 100 mil reais para distribuir para 70 entidades sociais. Eu virei para a Lídia e disse assim, cerca de 1.400 reais para cada entidade. Nem um salário mínimo. Enquanto um jogador vai fazer uma festa, uma esbórnia com seus amigos e torra 3 milhões de reais numa noite. Isso é luciférico. Isso é infernal, mas é a realidade do Brasil, um país desigual. Outro caso também que provoca ansiedade, excesso de trabalho. Home office veio trazer ansiedade. Tem gente que acha que trabalhar em casa, em home office, eu estou em casa mesmo, aí é que é pior. Começa mais cedo, não tem hora, vai até mais tarde, porque já está em casa mesmo, daqui a pouco está mais dentro do escritório do que com a esposa, do que com o marido, do que com os filhos, e fica aquela escravidão naquela tela de computador, e as empresas acham isso muito bom, porque afinal de contas, sabe que você está em casa e o computador está lá 24 horas por dia e você acaba trabalhando demais. E veja que agora nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro. Em quarto lugar vem a pandemia da Covid e suas consequências. Não foi, a gente poderia dizer, não, foi a Covid que provocou a ansiedade. Ela está em quarto lugar. Depois vem o uso excessivo de mídias sociais. As pessoas estão ficando ansiosas por causa da bendita mídia social. Ficar ali vendo as mídias, comparação social, ficar se comparando, por que tem e eu não tenho. Mídia social é o paraíso. A pessoa coloca ali uma vida que não é dela. A pessoa coloca ali uma realidade que não lhe pertence. Pessoas oprimidas, pessoas desgraçadas em suas intimidades mais profundas. Mas ali na mídia social ela é a rainha, é o rei da cocada. E aí a pessoa olha daqui e fica, por que eu não consigo ser desse jeito? Aquela estampa, isso vai gerando ansiedade. Cyberbullying, excesso de estímulo por causa do excesso de notícias, é o tempo todo notícia, 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 e às vezes é mais desinformação do que informação.
Mais um fato: cultura do sucesso a qualquer custo. Você tem que ter sucesso. E hoje as igrejas estão comprando isso. Hoje não, já tem um tempo que as igrejas estão comprando. Você tem que ter sucesso. Se você não for uma pessoa de sucesso nessa sociedade, alguma coisa está errada, porque você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Porque o Senhor te chamou para dominar e não para ser dominado. Então você tem que ter sucesso no seu trabalho, você tem que ter sucesso financeiro, você tem que adquirir, você tem que possuir, você tem que conquistar, você tem que estar por cima. Eu nunca me esqueço de uma vez, eu trabalhava numa instituição financeira há uns anos atrás, e um camarada que não tinha condições, quase não tinha onde cair morto, cismou que ele precisava comprar uma Mercedes C450, porque ia chegar uma pessoa não sei onde dos Estados Unidos, e ele tinha que parecer uma pessoa bem-sucedida. Quando eu falei que eu não ia aprovar o cadastro dele, ele quase morreu do coração. E agora o que eu vou fazer? Não vai andar de Mercedes. Mas eu preciso dessa Mercedes para ter uma vida que não tem. Tem gente, irmãos, que às vezes você vê passando num belo de um carro, mas para pagar aquele belo de um carro, quando está pagando, está comendo pior que você. Que às vezes você reclama e fala assim: oh meu Deus, eu queria estar comendo uma comidinha melhor, né? Às vezes a pessoa não está dando conta nem de comer direito para sustentar uma aparência. Em outros casos, já vai lá, faz um financiamento de um carro e não paga. Fica andando naquilo que não é dele. E assim, sucessivamente. Sucesso a qualquer custo. Irmãos, e como igrejas têm comprado essa ideia de que você tem que fazer sucesso, você tem que, as pessoas têm que olhar e ver a igreja uma igreja de pessoas bem-sucedidas, estão hoje em dia implantando as culturas da facilitação dos fluxos de capitais dentro das igrejas. As pessoas chegam na igreja, o pastor chega com uma BMW, porque isso a pessoa fala: nossa, o pastor é muito bem sucedido, e isso vai fazer com que as pessoas então queiram ser daquele jeito também, e isso é uma forma de trazer os capitais, para os capitais circularem. Os templos vão sendo configurados como lugares moderníssimos, lugares muito atraentes, para as pessoas virem e querer sustentar isso, e os recursos vão crescendo nos gasofiláceos. Isso vai trazendo ansiedade. Até o crente vai ficando ansioso: meu Deus do céu. Em último lugar na pesquisa, irmãos, a ansiedade é causada por fatores genéticos e biológicos. Ou seja, o número de pessoas que são ansiosas por problema de ansiedade de saúde mesmo, que foi fator biológico, uma predisposição biológica, alguma coisa que aconteceu, um tratamento que fez e destruiu hormônios dessa pessoa, e aí ela teve uma tendência patológica à ansiedade. Isso está em último lugar. A prevalência da ansiedade na sociedade brasileira pelas coisas que as pessoas estão vivendo é uma ansiedade situacional. As coisas que nós temos vivido estão fazendo as pessoas ficarem ansiosas. E é nesse cenário que nós então ouvimos o grito das Escrituras nos dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. É nesse contexto de uma sociedade ansiosa, que o normal está sendo a ansiedade. Minha esposa, os irmãos sabem, é orientadora educacional na Secretaria de Educação, e chega crianças lá de 9, 10, 11 anos, ansiedade, irmãos, crianças ansiosas, sofrendo de ansiedade, pelo contexto de vida, não é problema patológico não é biológico, perdão, é patológico, não é biológico, não são fatores genéticos, são questões situacionais, é o contexto, é a sociedade. Crianças estão desse jeito, mas nós estamos escutando hoje a Escritura dizer: não andem ansiosos. Ou seja, nós precisamos andar na contramão dessa via. Se a via está levando para a ansiedade, venham ao contrário. Esse é o apelo da Escritura para os nossos corações nessa noite de hoje. O que é a ansiedade? A gente fala tanto de ansiedade. Existe ansiedade e ansiedade. Existe ansiar por alguma coisa, ou anseiar por alguma coisa, e ser ansioso.
Anseios são os nossos desejos. Eu anseio passar uns dias na praia. Ah, como eu anseio. Né, meu bem? Pegar a família e passar uns dias ali. Já pensou, sentado na praia, comendo camarão, comendo caranguejo, tomando água de coco gelado, vendo aquele mar. Ah, isso é um anseio. Mas se isso tirar a minha paz e eu preciso ir, eu não estou dando conta, eu começo a adoecer, eu começo a desesperar, e daqui a pouco eu não me controlo mais, porque eu preciso, eu quero, mas eu não dou conta e nada contribui, daqui a pouco eu já não durmo por causa disso. Aí não é anseio, é ansiedade. A ansiedade é um desconforto emocional e às vezes também físico, que é caracterizado por uma agonia, uma aflição, por causa de um desejo descontrolado, pela sensação de alguma coisa que não foi conseguida. Isso é ansiedade. A ansiedade em certas pitadas na vida da gente é normal. Tem hora que a gente fica ansioso, né? Tem hora que amanhã vai acontecer uma coisa, hoje a gente fica, meu Deus, eu estou, né? Dá aquela coisa assim no estômago, às vezes a mão gela, é normal essas pitadas, mas quando ela domina as demais capacidades da nossa vida, ela começa a se tornar doentia, aí ela vira uma neurose, aí o remédio para ela tem que ser prescrito por um psiquiatra, porque aí ela precisa ser tratada. Ela não é mais um problema de aconselhamento, e às vezes o pastor, né, pastor Dorival, pastor Jean, precisa ter essa percepção. Tem hora que no aconselhamento você tem que perceber que o assunto não é de gabinete pastoral, é de consultório psiquiátrico. Então, são essas questões que nos envolvem. A psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva cunhou uma expressão que é muito interessante. Depressão é o excesso do passado, o excesso de passado. Estresse é o excesso de presente. E ansiedade é o excesso de futuro. Por que as pessoas deprimem-se, ou se deprimem? Por causa de coisas do passado. Ah, porque alguém que morreu, é passado, é conjugado no verbo pretérito perfeito ou imperfeito. Não é verdade? Por causa de uma coisa que se perdeu, por causa de uma situação que viveu, por causa de alguma coisa que viu, por causa de algo que se deu. Aí esse passado vai gerando uma depressão, a pessoa vai se prendendo naquilo que já foi, que não deveria ser, e adoece. O estresse é o excesso do presente. A gente dedica tanto ao presente que não lembra mais do passado, não se preocupa com o futuro, e a gente fica lavrando nesse presente aqui, tentando, e correndo, daqui a pouco a gente não dá mais conta da vida da gente e vira aquele estresse. Aí a gente começa a dar coice nas pessoas, a gente começa a maltratar, a gente começa a não dormir, a gente começa a ter que tomar remédio, a vida começa a perder a graça porque a gente está estressado. E a ansiedade é o excesso de futuro. As coisas não aconteceram, nós estamos preocupados, ou seja, nós estamos previamente nos ocupando daquilo que ainda virá. Vai acontecer, ai meu Deus do céu. E às vezes não vai nem acontecer, mas a gente já está profetizando que vai acontecer. E a Escritura Sagrada, meus queridos, ela vincula de fato a ansiedade ao fato de nós querermos antecipar o futuro. O Senhor Jesus, Ele nos disse no célebre Sermão do Monte, Mateus 6, capítulo 25, versículo 25 ao 31, portanto eu lhes digo, não andem ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Futuro. Não andem ansiosos, o que eu vou comer, o que eu vou beber. É o futuro, preocupado. Nem com seus próprios corpos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as armazena. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que esteja ansioso,
pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida. Como diz aquele ditado, que se espernear e gritar resolvesse, a gente ia fazer a sessão do esperneio e do grito aqui na igreja. Agora é a sessão do esperneio, que aí vai curar a ansiedade, aí as coisas vão se resolver. Mas não adianta espernear, não adianta estrebuchar, que as coisas não vão se resolver por causa disso. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês ficam ansiosos com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aqui o Senhor Jesus estava falando com aquelas pessoas naquela época, quanto às coisas que mais lhe traziam preocupações, que era o seu sustento, a sua vestimenta, a sua comida, essas coisas. E nós hoje trazemos isso para a nossa realidade, as nossas necessidades. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, pessoas de pequena fé. Portanto, não sejam ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Essas são as palavras do Senhor Jesus. Como eu disse, o Senhor Jesus estava tratando das necessidades daquelas pessoas. E Ele hoje fala conosco a respeito das nossas necessidades. Por que nós permitimos ao nosso coração ser assaltado, ou os nossos corações serem assaltados pela ansiedade por causa das nossas necessidades? E se nós formos ser muito sinceros, as nossas necessidades, muitas delas não são necessidades, são desejos. Eu me lembro que quando a minha esposa começou a estudar comunicação social, propaganda e marketing, ela me falou sobre o surgimento das ferramentas de marketing. Foi mais ou menos uma coisa assim. A indústria, ela fabricava ou ela produzia 1 tonelada de arroz para aquela região, porque naquele período se comia 1 tonelada de arroz. Por que a indústria vai produzir 1,5 tonelada, 2 toneladas, se só vão ser consumidos 1.000 quilos, 1 tonelada? Mas um dia, que essa é a necessidade das pessoas, mas um dia alguém disse assim: como é que nós podemos fazer para que as pessoas comprem além de suas necessidades, para que a gente possa vender 2 toneladas e não só 1? Aí surgiu a ideia de trabalhar com as técnicas de marketing, de publicidade, de propaganda, ou seja, fazer com que as pessoas passassem a desejar e fazer com que esses desejos então se tornassem necessidades. Um exemplo clássico. Uma vez eu estava assistindo o programa da Hebe Camargo. Tem gente aqui que não sabe mais quem foi a Hebe, né? Mas a Hebe Camargo, para quem lembra, ela tinha aquele programa na segunda-feira à noite, e ela levava sempre uma coisa assim para mostrar. Um dia ela levou uma estilista, designer de calçados femininos. E aí colocou aquelas moças para desfilar com aquelas sandálias bonitas. Ela andava e a Hebe olhando: oh, que gracinha, lindo de viver, né? Aquela coisa toda, aquele jeito Hebe de ser. E aí a designer falou assim: Hebe, mas essa sandália que você achou linda, você não viu o mais importante dela. Ela: o que tem? Ela falou: fulana, mostra. Aí a modelo foi e fez assim, mostrou. Aqui na sola do sapato dela tinha uma carreirinha aqui, assim, ó, sabe, o salto, as mulheres sabem, terminou o salto aqui, e aqui tinha uma carreirinha de strass, aquelas pedrinhas brilhosinhas, lá de baixo, na sola. Aí a Hebe falou assim: mas fulano, isso aí está lá no chão, ninguém está nem vendo. Ela falou: aí é que você se engana, porque essa mulher, ela vai calçar essa sandália, aí ela vai num shopping center e vai subir a escada rolante. Quando ela sobe a escada rolante, a outra que está lá embaixo, que olha para cima, vai ver exatamente a carreirinha e vai falar assim: eu preciso de uma sandália dessa.
eu preciso, e ela vai perder a paz porque ela precisa. E isso torna uma necessidade, mas na verdade não é necessidade, é um desejo. Ela já tem 50 sandálias guardadas no armário lá de casa. Mas aquele desejo foi transformado numa necessidade. Sabe por que nós estamos tão ansiosos, irmãos? Porque a gente transformou desejo em ansiedade. A gente é a sociedade do quer. Eu quero, eu quero, eu quero. E a gente vive querendo e não tem o que chegue para o ser humano. Os crentes estão entrando, pastor Dorival e Nice, entrando nessa onda do querer. Hora que conquista aquilo que queria, não satisfaz mais, mas eu quero é mais, eu quero é mais. E vai nesse desenfreamento. Irmãos, nós precisamos orar. Veja que o apóstolo Paulo disse assim: não andem ansiosos, mas sejam conhecidas pelas orações e súplicas de vocês com o coração agradecido. Aí vocês não vão ser ansiosos. A gente precisa orar e falar assim: Senhor, me ajuda a me contentar. Não é dizer assim, agora eu sentei com a boca cheia de dente e vou aqui morrer, esperando a morte chegar. Não é parar de querer mais na vida, mas contentar, falando, tá bom, se Deus me der mais alguma coisa, tá bom, mas se não me der, eu estou feliz, graças a Deus. A gente tem que aprender, irmãos, eu tenho dito muito isso, a gente tem que aprender a desfrutar das coisas deliciosas da vida. A gente lá em casa tem desfrutado, né, meu bem, de coisas deliciosas. Hoje o Enzo Eduardo veio dirigindo sozinho, a primeira vez. Ele tem dirigido, mas assim, o pai está sempre lá do lado, né? Foi para o UNB, eu fui com ele foi dirigindo, mas eu lá do lado, ele faz isso, não faz aquilo, faz... E na volta a mesma coisa. Aí hoje combinei com a Lídia, falei assim, hoje ele vai só, e ele veio só, e a gente lá em casa só esperando a ligação para dizer que ele tinha chegado. Que coisas boas, a gente vê a vida acontecer, a gente vê as coisas maravilhosas acontecerem. A nossa querida Alice me mandou uma mensagem, disse assim, pastor, ore, porque essa semana nós estamos indo para Fortaleza, eu, Pedro e o Petros. Eu falei para ela, Alice, vai com Deus, não tem problema, você não vai estar na festa da igreja, vai desfrutar essa viagem. Mas olha, Alice, desfruta a viagem desde o momento que você sair de casa. Quando você olhar a placa da rua, fala, oh meu Deus, mas que essa placa da rua, olha, eu vou passar por aqui. Vai louvando a Deus pelas árvores da estrada, pelos bichos que você vai ver atravessando a estrada. Louve ao Senhor quando você enxergar aquelas currutelas. Vai desfrutando, vai fazendo as coisas ficarem gostosas. É assim que a gente precisa buscar em Deus contentamento, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Se a gente permitir essa loucura da ansiedade dessa sociedade, nós vamos ser as pessoas mais infelizes da face da terra, sendo crente, sendo batista, membro da igreja. Vamos continuar com essas características, mas sendo pessoas infelizes, porque a gente não busca se contentar em Deus. Vamos continuar lutando pela vida, enquanto a gente puder conquistar, vamos conquistar, mas sem sofreguidão, sem adoecer. As Escrituras estão nos ensinando, queridos, olha um bichinho aqui, ó. As Escrituras estão nos ensinando, primeiro, nosso futuro está nas mãos de Deus. Por que você fica ansioso? Por que você fica ansiosa? Está na mão de Deus. Está nas mãos de Deus. Você acha que Deus vai fazer errado? Às vezes a gente diz assim, olha, eu entreguei nas mãos do Senhor. Entregou coisa nenhuma, porque você não sossega. Você não sossega. Entregou teoricamente, o Senhor está nas tuas mãos. Mas fica lá, Senhor, como é que está aí? Como é que o Senhor está fazendo? Descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a gente fica querendo ver, Senhor, abre a mão aí que eu preciso ver o que o Senhor está fazendo, porque vai que o Senhor faz errado. A gente tem medo do Senhor fazer a vontade dele na vida da gente. Já perceberam isso, irmãos? Parece que a vontade de Deus é uma coisa horrível. Eu já disse para vocês aqui que às vezes a gente associa a vontade de Deus da seguinte forma, irmão, olha, fulano morreu, foi a vontade de Deus.
Olha, pastor, fulano perdeu o emprego. Amém, irmão, foi a vontade de Deus. Pastor, a irmã estava gestante e abortou. Foi a vontade de Deus. O irmão sofreu um acidente, perdeu a mão esquerda. Irmão, mas olha, foi a vontade de Deus. Parece que a vontade de Deus é sinônimo de desgraceira na vida das pessoas. Irmãos, a gente tem que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e ela é agradável. E quando acontece coisa boa é vontade de Deus. Seu salário aumentou, foi vontade de Deus. Nasceu gente, foi vontade de Deus. Casou, aleluia, foi vontade de Deus. Eu conquistei, é vontade de Deus. A gente tem que associar a vontade de Deus a coisas maravilhosas na nossa vida. Não temamos o nosso futuro. O futuro não pode nos assustar, porque ele está nas mãos de Deus. E Deus sabe mexer com o futuro, irmãos. Se tem uma coisa que Deus sabe, é cuidar do futuro. Isso é próprio dele, ele é especialista. As Escrituras nos ensinam que é Deus quem cuida de nós, confiemos nele. Ele é que cuida de nós. E Jesus estava dizendo, Emanuel, Deus encarnado, o verbo aqui conosco, ele disse, não andem ansiosos. Olha, você está vendo o Senhor Deus, ele cuida dos passarinhos, ele cuida de vocês. Ele cuida do lírio, cuida de vocês também. Deus está cuidando. E Jesus estava dizendo aquilo, irmãos, já no final do Sermão do Monte, depois de ter ensinado tudo, ele então está querendo dizer o seguinte, olha, se vocês não entenderem o cuidado de Deus na vida de vocês, nada que foi registrado no capítulo 5, 6, vai fazer sentido na vida de vocês. É preciso que nós confiemos, é Deus quem cuida de nós, confiemos nele. As Escrituras nos ensinam que todas as coisas estão debaixo da provisão de Deus. Confiemos nele. Se algo não nos veio ou não foi feito, se algo não nos veio ou não nos foi feito, o que podemos fazer a respeito? A não ser reconhecer diante de Deus, nas nossas orações e nas nossas súplicas, com o coração grato, que é Deus que cuida de nós. Muita coisa na nossa vida não virá, e muita coisa virá, mas em uma e outra situação, Deus está cuidando de nós, confie nele. Sim, meus queridos irmãos, eu sei que alguém pode estar pensando aqui, e eu vou concordar com vocês, mas como, pastor, a gente não fica ansioso numa sociedade ansiosa igual nós vivemos? E eu costumo sempre dizer isso, irmãos, a igreja, analisada no seu contexto social, ela é uma amostra da sociedade. A igreja, analisada como um grupo social, ela é uma amostra do tecido social adjacente. O que acontece lá fora, acontece aqui, não adianta a gente pensar que é diferente. As características da sociedade refletem dentro da igreja. Nós somos gente da sociedade. Então isso nos daria talvez o direito de nos justificarmos dizendo, não, eu sou ansioso porque eu vivo numa sociedade ansiosa. Então, dentro do contexto da igreja, se eu sou uma amostragem do tecido social, está certo eu ser ansioso também, tá? É verdade. Mas, diferentemente da comunidade que nos cerca, ao contrário do tecido social do qual nós fazemos parte, a igreja do Senhor Jesus tem a seu favor um caminho aberto, por meio do qual nós podemos chegar a Deus e não sermos pessoas ansiosas. Através das nossas orações e súplicas, através de uma fé lastreada na confiança em Jesus, nós podemos chegar diretamente ao trono de Deus. O Deus que nos abraça, o Deus que nos acolhe, o Deus que nos sustenta, em quem nós podemos confiadamente abraçar. E aí nós vamos entender o que Paulo quis dizer, quando ele diz que nós vamos experimentar a paz que excede todo entendimento. Sabe o que significa isso? A sociedade ela pode ser ansiosa, mas contrariando o entendimento da sociedade, eu tenho paz, eu não sou ansioso. E essa paz que guarda os nossos corações da depressão, do estresse, do pânico, da ansiedade, é essa paz.
Mas o apóstolo Paulo disse o caminho: orando, suplicando, com um coração grato, que não adianta só orar e suplicar e ser ingrato. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, a maioria das pessoas cristãs são ingratas. Isso é refletido naquele evento, naquele episódio que aconteceu quando o Senhor Jesus curou 10 leprosos, lembre-se disso? Curou 10 leprosos e disse assim: olha, vão apresentar-se ao sumo sacerdote, cumpra o regramento da lei e vocês estão curados. E eles foram. No caminho perceberam que estavam curados. Ah, meu Deus, que festa, que alegria, ai, que coisa boa, e foram embora. Mas um falou assim: gente, eu tenho que voltar para agradecer o mestre. E ele correu e voltou. E Jesus falou: mas não era 10? Cadê os outros 9? Não, Senhor, só eu que voltei. E geralmente é assim, irmãos, as pessoas recebem de Deus, comem, bebem, compram, vendem, viajam, passam em concurso, ganham emprego novo, aumento de salário, promoção de função, nasce filho, e a vida com a casa nova, e aquela festa, mas a sua gratidão é zero diante de Deus. Ingratos, ingratos. Oração, súplica e coração grato. Senhor, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho foi o Senhor que me deu. Obrigado, Senhor. Se o Senhor quiser me dar mais, tem lugar, Senhor, pode mandar que tem caixa para receber aqui. Mas se o Senhor não me der mais que isso, meu coração está grato. Precisamos cultivar a gratidão. A realidade que eu apresentei a vocês acerca da situação da sociedade brasileira quanto à questão da saúde mental é produto de uma vida longe de Deus. Sim, meus irmãos, as pessoas no nosso país estão longe de Deus, e é por isso que são ansiosas como são. Estar próximas da religião não significa dizer que estão perto de Deus. Oferecer dinheiro, oferecer dízimos, oferecer ofertas, oferecer bens e sacrifícios, pagar promessa, estar perto disso não significa estar perto de Deus. Estar perto de Deus é uma experiência de vida. Estar perto de Deus é intimidade construída diariamente. Estar perto de Deus é viver em contato com uma fé viva e verdadeira em Jesus. Estar perto de Deus é desfrutar dos dons do Espírito Santo a cada dia nas nossas vidas. Estar perto de Deus é viver a plenitude do Senhor em oração, súplica e gratidão. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: sejam conhecidas pelas orações e súplicas, ou seja, pelo diálogo íntimo com Deus, os desejos do coração de vocês. Eu quero encerrar essa reflexão pensando com vocês rapidamente como obter a paz que excede todo o entendimento em tempos de ansiedade e como guardar o nosso coração e nossa mente. Primeiro, confie no Senhor. Confie que os pardais voam nos ares, mas nenhum deles cai se não for da vontade de Deus. Confie no Senhor. Confie que até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão contados por Deus. Nenhum fio cai da sua cabeça. Diz que cai 2.000 fios de cabelos do nosso corpo durante cada dia. Mas nenhum desses fiozinhos cai sem o consentimento de Deus. Confie nisso. Confie no Senhor. Confie que por mais que você fique preocupado, nada do que você fizer sem Deus pode mudar um côvado no curso de sua vida. Só Deus pode fazer isso por você. Descanse nos braços daquele que fez os belos lírios do campo. Descanse nos braços daquele que faz com que cada lírio brote na sua estação própria. Confie que na estação certa, no tempo certo, Deus vai trazer sobre você aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que te faz bem, aquilo que te edifica, aquilo que faz sentido. Creia e confie.